Graça e paz a você que me ouve. Eu estava aqui meditando no capítulo 4 do livro de Efésios, onde Paulo estava preso, escrevendo essa carta ao povo de Deus, aos discípulos de Cristo, aqueles que já estavam convictos, né, sobre Cristo, sobre a verdade, sobre a mensagem da cruz. E me chamou a atenção porque nesse capítulo 4, ele estava ali discorrendo sobre a forma de viver de um cristão. E como ele estava escrevendo para cristão, eu fiquei pensando, né, nós corremos o risco de, como cristãos, não estarmos vivendo de acordo como Deus nos chamou, né, como a vontade de Deus quando ele nos chamou, é assim que ele fala, né? E aí, meditando sobre isso, eu fui inspirada pelo Espírito Santo a gravar esse vídeo, que com certeza vai chamar a atenção também de alguns de vocês. Vem comigo. Então vamos lá. É interessante porque ali ele fala, né, que é pra gente viver, já começa falando, né, peço que vocês vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês, ou seja, sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Veja bem, ele está falando com um pessoal que já tinha conhecido a verdade, né? A verdade de Cristo, já estava na luz, né? E ele estava pedindo que eles fossem sempre humildes, bem educados, pacientes e suportando uns aos outros com amor. Então isso significa que o inverso é possível. Pode ser que nós que confessamos a Cristo e que somos chamados para sermos luz e sal, e que somos chamados para sermos testemunhas de Cristo, não para darmos testemunhos, mas para sermos uma testemunha viva de Cristo, pode ser que a gente esteja diante do mundo, dos olhos das pessoas que ainda estão na escuridão, pode ser que a gente ainda esteja tendo um comportamento de arrogância, né, que é o contrário da humildade, mal educados, né, com grosseria e assim, impacientes, né, hoje tudo é muito rápido, pode ser que a gente tenha esse tipo de comportamento, nós corremos esse risco. E aí, então, essa reflexão é necessária para que nós possamos observar como é que nós estamos nos comportando, né? E aí essa questão de suportar uns aos outros, né? Não é suportar no sentido, eu penso que não é suportar no sentido de, eu tenho que gostar, eu tenho que suportar fulano de tal. Não, é suportar no sentido de ajudar mesmo aquele que está carregando uma cruz muito pesada, ir lá e suportar, né, com ele, suportar uns com os outros as dificuldades, não só pensando na nossa própria dificuldade, na nossa própria cruz, no nosso eu, né? Eu creio que os discípulos de Cristo, e que ele cita aqui, né, e que nós hoje, como discípulos de Cristo, lendo o Evangelho, tendo tudo por escrito, nós podemos ver que Cristo nunca caminhou aqui na Terra olhando para ele, cuidando da sua própria vida. Ele sempre olhou para o próximo, ele sempre olhou para o outro, ele sempre fez por onde trazer bênção na vida do próximo, nunca em si mesmo. Tanto que ele deu a sua vida, né, pelo próximo, né? Então ele veio para nos ensinarmos a sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós suportarmos uns aos outros, né? Conservar a união, né? O Espírito Santo que nos permite estarmos unidos, porque a partir do momento que o Espírito de Deus vem habitar em nós, ele nos inspira a nos amarmos uns aos outros, né? Como Jesus nos amou e como nós nos amamos a nós mesmos, e ele nos inspira a essa união por meio de uma paz que ele nos dá, mas que nós precisamos ter uma atitude de conservar essa união. Nós é que precisamos fazer por onde conservar. Isso é o que Paulo vem escrevendo ali, mais ou menos no versículo 3, 4 ali. Ele diz que só há um corpo, só há um espírito, só uma esperança, um só Deus, um só batismo, ou seja, nós que confessamos Cristo, nós vivemos por um único propósito, por uma única verdade e dirigidos por um único Espírito e adorando a um único Deus e confessando um único Salvador. Então,
essa coisa de único, isso nos obriga a entender como uma união, né? Então nós precisamos ter amor suficiente para estarmos nessa união. E ele manda que nós conservemos isso, ou seja, o Espírito nos dá, mas se nós não estamos vivendo em união, é por culpa nossa, porque o Espírito ele é capaz, ele é perfeito, né? Ele é poderoso, mas ele faz a parte dele, e se nós não conservamos essa união, é culpa nossa, nós precisamos nos avaliar, né? E aí ele fala que é pra gente observar que houve uma distribuição de dons, né? Para que fosse o quê? Construído um corpo de Cristo, que aí ele vai falando desse corpo de Cristo, onde nós precisamos crescer, amadurecer, até alcançarmos a altura, a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, se Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça desse corpo, dessa união, quem é Cristo? Cristo já está pronto, já está perfeito, amadurecido, né? Então Cristo é a cabeça pronta, perfeita e amadurecida. Agora você fecha os seus olhos e imagina essa cabeça pronta, perfeita e amadurecida num corpo que é pequeno, ou num corpo que uma perna é grande e a outra é curta, um braço é comprido, o outro é curto, os dedos, uma mão tem dedos, a outra não cresceu os dedos, um pulmão respira, o outro tá travado ali. Então, o que Paulo vem falando? Para a gente crescer nessa união, nesse amor, nesse conhecimento de Cristo, nesse relacionamento com esse único Deus, esse único Espírito, esse corpo de Cristo, para que nós possamos crescer junto com a cabeça, ou seja, a cabeça é grande, nós crescermos e então alcançarmos a estatura espiritual, a altura espiritual de Cristo, ou seja, um corpo maduro, um corpo forte, um corpo saudável, né? Para quê? Para que a gente possa trabalhar para que o reino de Deus, para contribuir para esse reino. E aí então, chegando nessa estatura, a gente não vai mais ser como criança, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento das pessoas falsas, que hoje, quer dizer, sempre teve, mas hoje a gente tá vendo isso muito acessível, né? Falsos ensinamentos. Pessoas que ao invés de estudar a palavra, ouvem conselho de outras pessoas e não olham os frutos, né? E aí vai sendo arrastado por essas ondas, por conta mesmo dessa imaturidade, né? E aí, pelo contrário, nós vamos então falando a verdade com amor e vamos crescendo, crescendo, crescendo até que então realmente a gente alcança essa estatura. E é Cristo quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, né? Que tudo fique ligado por meio dessa união com todas elas. É o próprio Cristo que proporciona tudo isso. Como? Obedecendo ao que o próprio Cristo nos ensinou, né? Não é que ele vai fazer o milagre de, mesmo nós não suportando ninguém, mesmo a gente sendo impaciente, mesmo a gente sendo mal-humorado, mesmo a gente sendo arrogante, ainda assim Deus vai operar o milagre através de Cristo e fazer com que o corpo fique unido. Não, nós vamos fazer a nossa parte de obedecer o que Cristo nos ensinou, de seguir o seu exemplo, de ouvir a cabeça, o cérebro do corpo e obedecer e colocar isso em prática. Então, dando a nossa vida pelo outro. O que é dar a nossa vida pelo outro nesse caso? É você ter vontade de ser arrogante, mas você controlar com domínio próprio. Você ter, às vezes, a impaciência, mas você controlar com a longanimidade. E assim você vai deixando de fazer aquilo que é a vontade da sua carne e sendo controlado pelo fruto do Espírito, pelo Espírito Santo, e vivendo essa união. Então é na obediência, não tem outro caminho, é na obediência. Ele ainda fala para insistir, para não viver mais como as pessoas que antes não tinham Cristo. Ele está falando com cristãos, ele está falando, não viva mais os mesmos costumes dos pagãos, porque os pensamentos deles não têm valor, a mente deles está na escuridão. Como que nós podemos viver igual uma pessoa que está com a mente na escuridão, que não tem parte na vida que Deus dá, porque é completamente ignorante e teimoso? Ou seja, nós não podemos ser ignorantes, nós precisamos de sabedoria,
sabedoria de Deus, e não podemos ser teimosos, nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, né? Através das pessoas também, através da leitura bíblica, né? Através da oração, através da intimidade com Deus, né? Ele fala que os pagãos perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios, que eles não têm controle nenhum e fazem todo tipo de coisa indecente, mas não foi dessa maneira de viver que a gente aprendeu como seguidor de Cristo. Então ele vem aconselhando dessa forma. Existe a possibilidade de nós falarmos em nome de Cristo e vivermos como quem não crê em Cristo, porque você pode viver um estilo de vida cristão sem passar pelo novo nascimento. Isso é péssimo, isso é horrível, isso é uma tragédia pra gente, porque você vai viver um estilo de vida cristão dominando ali algumas coisas, mas deixando seus pensamentos impuros, fazendo coisas indecentes na escuridão, e aí você não tem o novo nascimento, e ele fala que de maneira nenhuma essa pessoa vai encontrar Cristo depois nos últimos dias, entendeu? A nossa forma de viver é pra gente, quem mentia, deixar de mentir, pra falar a verdade, cada um com seu irmão na fé, porque todos fazemos parte desse corpo. É pra gente, se a gente ficar com raiva, não deixar que isso faça com que a gente peque, não ficar o dia inteiro com raiva, pra não dar oportunidade pro diabo nos tentar. Quem roubava é pra deixar de roubar, começar a trabalhar e viver honestamente, poder ajudar quem tem necessidade das coisas, não dizer palavras que fazem mal aos outros, mas usar apenas palavras boas. Olha os conselhos. Isso, a gente pode viver uma vida contrária a isso. Por isso Paulo deixou isso por escrito para nós. E é que pra gente ajudar as pessoas a crescerem na fé e a conseguir o que necessitam, né? Através das coisas boas que nós falamos, para fazer bem àqueles que ouvem, né? Não é pra gente fazer palavras hipócritas, falar palavras de louvor, palavras boas, palavras que abençoam as pessoas, e não deixar com que o Espírito Santo se entristeça conosco. Isso é possível de acontecer. Tá lá no versículo 30 desse capítulo 4. E ele é o que nos marca como propriedade de Deus. É a marca de Deus colocada em nós como propriedade dele, como quem vive no reino de Deus. Então é a garantia de que vai chegar um dia que Deus vai nos alcançar, vai nos resgatar, vai nos libertar desse mundo. Nós não podemos entristecer essa marca, esse que nos marca, né? Abandonar toda amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritarias, insultos ou maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoa vocês. Não é à toa que Paulo deixou isso para nós por escrito. Eu acho que vale a pena uma meditação, uma reflexão sobre isso e olhar como tem sido a nossa vida. A gente vive um estilo cristão ou a gente é uma testemunha viva de um novo nascimento através de Cristo Jesus? Fica essa palavra em nome de Jesus.